Novamente, boa tarde, né? Boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma aula de Física 1, ou seja, Mecânica, né? E a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vetores, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, só um momento. Cadê aqui? Apresentar agora. Vamos ver se ele consegue apresentar aqui a tela inteira. Parece que eu não posso começar a gravação e apresentar a tela ao mesmo tempo. Eu tenho que apresentar a tela primeiro para depois colocar para gravar. O Meet sempre está travado quando faz isso. Eu não sei se vocês estão me escutando, mas... Eu Dá iniciei pra a ouvir. gravação. Aí começa como se estivesse gravando normal. Pois é, aqui está travado aqui. Só esperar aqui um pouquinho aqui que ele retorne. Ah, ele retornou. Pronto, retornou. Eu tenho que aprender a fazer isso agora, né? De compartilhar a tela primeiro para depois compartilhar. Quem... meu filho. Bom, então deixa eu botar aqui no negocinho de escrever, né? E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre vetores, certo? Por que é necessário falar sobre vetores? Porque daqui a pouco a gente está estudando movimento em 2 dimensões, movimento em 3 dimensões, movimento, né, com n dimensões, certo? E para estudar esse movimento com n dimensões, a gente precisa conhecer o que é uma grandeza física que recebe o nome de vetor, né? O que é um vetor, certo? E o que é um escalar. Então, são 2 tipos de grandeza física que existe, né? Que a gente tem como vetor e escalar. E tem outra grandeza física que a gente não vai trabalhar e não vai precisar explicar sobre isso, principalmente nesse momento, é uma grandeza física chamada tensor, tá? Aqui o vetor normalmente se define o seguinte, na física, né, obviamente, é um pouco diferente da definida na computação, certo? Mas, e é bem próximo da definição de álgebra, certo? E depois a gente passa a parte geométrica disso aqui. Mas vetor, a gente define algo como que tem módulo, que tem direção, né? E tem sentido. Aí a gente vai entender cada uma dessas coisas depois, tá? Módulo, direção e sentido, a parte geométrica do que é um vetor, né? E vai fazer uma explanação do que é que seria isso, essa grandeza. O que é que seria uma grandeza que é vetorial. Uma grandeza escalar é uma grandeza que só tem módulo, certo? Então, ela só tem módulo. E um tensor, um vetor tem 3 componentes, certo? O vetor, se a base é uma base no espaço, né? Esse espaço, obviamente, tem 3 dimensões, então o vetor tem 3 dimensões. Um tensor é um ente matemático que pode ter mais de 3 dimensões. Pode ter 9 dimensões, pode ter 24 dimensões, né? Aqui tem a ver, quem trabalha com tensor, vai trabalhar com relatividade. Não relatividade especial, né? Nem relatividade restrita, né? Relatividade em termos gerais, tá? Então, você pode, relatividade geral, no caso, né? Você pode expandir a ideia, né, de ter mais de 3 dimensões, né? Porque a gente sabe que nosso ambiente é 3 dimensões espaciais mais uma dimensão temporal. Então, a gente vive num mundo que tem 4 dimensões. A gente enxerga um mundo que tem 4 dimensões. Esse tensor, a gente não vai trabalhar com ele, mas esse tensor expõe a ideia de que o mundo possa ter mais do que 3 dimensões, tá? Mais do que 4 dimensões, né? Tá? Enfim, isso aqui vocês deixem de lado, certo? Aí vamos lá. Para entender o que é grandeza escalar e grandeza vetorial, primeiro eu vou fazer algumas perguntas para vocês, certo? Quando você pega uma grandeza do tipo temperatura, né? Então você está avaliando a temperatura de um corpo, certo? Quando você está avaliando a temperatura do corpo, né? Você chega hoje no mercantil, você chega hoje no shopping, seja lá onde for, né? O pessoal está com uma máquina lá para medir a tua temperatura do corpo, certo? Quando ele mede a temperatura, ele vê um número, tá?
Ele não vê o número negativo, ele não vê o número positivo, ele não vê se esse número está na direção X, está na direção Y, está na direção Z, se tem sentido X, Y e Z. Ele está medindo a temperatura média do teu corpo. Essa temperatura média do teu corpo é um valor numérico. Esse valor numérico, né? Esse valor numérico será o módulo numérico, né? Numérico, certo? Está relacionado com o módulo, tá? E esse valor numérico, né? Como você pode observar, ele é um valor que expressa toda a informação que eu preciso para dizer qual é a temperatura daquele corpo. Então, quando eu tenho uma grandeza que eu consigo, a partir de um valor numérico, expressar expressar qual a temperatura daquele corpo, né, que é a entidade que a gente está trabalhando aqui, certo? Então, eu não preciso de mais informações extras para dizer qual é a temperatura daquele corpo. Esse tipo de informação significa dizer que essa grandeza é uma grandeza escalar. Outro exemplo disso, por exemplo, é o tempo, né? Se eu marcar para vocês que a aula vai ser 13h30, eu não preciso dizer mais nada. Só preciso dizer qual é o horário, certo? Só, obviamente, a gente precisa colocar a data aí, né? Mas você só precisa dizer, então, um valor numérico para poder dizer, olha, o tempo é esse, tá? Esse tipo de grandeza que você só diz um valor numérico, você só fala um valor e está te dando aquela informação da grandeza, né? Está te dando a informação necessária para tu representar essa grandeza, então tu está dizendo que essa grandeza é uma grandeza escalar. Todo mundo entendeu isso? Está claro para todo mundo que é uma grandeza escalar? Tá, sim. Pronto. Aproveitar que você falou, Fábio, né? Para você determinar a velocidade de um carro, tá? Quais as informações são necessárias? Depende. Depende de quê, Fábio? Se você só quer o indicativo escalar ou para qual direção a velocidade tá indo, né? Exatamente, você tem razão. Então, veja que você precisa de mais de uma informação para poder definir essa grandeza. Quando você precisa de mais de uma informação para poder definir essa grandeza é uma grandeza vetorial, tá? Se você disser que está a 60 km por hora, pronto, o carro chocou-se a 60 km por hora. Ele bateu a 60 km por hora. Aonde foi que ele bateu? Qual sentido ele estava? Né? Ele estava contramão ou ele não estava contramão? Estava no sentido Quixadá-Fortaleza, Fortaleza-Quixadá, certo? Está em qual direção? Então, você precisa de mais informações para poder definir a velocidade do carro por completo. O valor numérico só vai dizer, olha, ele estava com essa velocidade. Para onde ele estava, eu não sei. Beleza pura? Todo mundo consegue entender isso? Uhum. Né? Uma outra grandeza, que é uma grandeza vetorial, logo de cara, é a aceleração. Né? Se a velocidade é vetorial, a aceleração também é vetorial, né? Você está freando, né? Uma aceleração negativa, certo? Ou você está acelerando, aceleração positiva. Mas você está indo para qual sentido, né? Positivo ou negativo, né? Você está indo em qual direção? Ou seja, você está pulando ou você está correndo, né? Então, que é o eixo X ou o eixo Y, certo? Então, você precisa de mais de uma informação para poder representar a aceleração, tá? Obviamente, velocidade no SI é metros por segundo, tá, pessoal? Então, velocidade é espaço por tempo, a gente já viu isso, a unidade. A outra coisa que a gente pode expressar isso como sendo uma grandeza vetorial é força, certo? Se você aplicar força em um objeto, você precisa dizer para qual sentido está aquela força, para poder você perceber que aquele objeto está se movendo no sentido que você está aplicando aquela força, tá? A exemplo disso, você vai para a academia, você pega um haltério, você vai fazer um exercício com esse haltério, né? Para você poder fazer esse exercício com esse haltério, você tem que aplicar uma força em um determinado sentido, tá? Então, para você poder dizer qual a força que você está aplicando, você precisa dizer, então, a força, o valor numérico dessa força, que tem que ser superior ao peso do haltério. Você tem que dizer qual é o sentido que você está fazendo exercício, para qual tipo de músculo que você está trabalhando, né? E assim por diante.
Eu fui para academia, eu não apliquei força, eu simplesmente fiz exercício de perna, onde eu fui fazer agachamento. Mas repare que você fazer agachamento, você está fazendo esse loop, né? Descendo e subindo. Mas para fazer esse agachamento, você está aplicando uma força, mas é uma força em cima das suas pernas, né? Das suas coxas, né? Então você desce, depois você sobe, certo? E para poder você aguentar fazer esse agachamento, obviamente você tem que ter um módulo dessa força. Essa força tem que ser maior ou superior ao peso da gravidade em cima do seu corpo, né? Então você tem que aguentar a gravidade em cima do seu corpo para você poder subir de volta, descer, subir e assim por diante, tá? E existe outras e mais outras grandezas. Então, quase todas as grandezas na física, quase todas, porque tem algumas grandezas que são tensoriais, né? A gente não vai ver isso aqui, a gente só vai considerar que as grandezas são escalares ou vetoriais, tá? Então, quase todas as grandezas na física, elas são escalar ou vetorial. Escalar, um número basta para poder você descrever aquela grandeza. Uma grandeza vetorial, você precisa de módulo, direção e sentido. Exemplo disso, né? Tem duas coisas bem interessantes na física, logo na mecânica, que a gente sempre confunde. Espaço total e a outra parte que é deslocamento. Certo? Espaço total, obviamente, se eu fizer toda essa caminhada, né? Tá? Eu saí por algum canto aí, fui fazer um exercício, fui fazer uma caminhada, né? E eu tô andando aqui e dei uma volta até chegar em casa. O espaço total que eu andei, é fácil entender que o espaço total que eu andei, né? É a distância total que eu percorri, né? Então, você vai contabilizar toda a distância total. Tem aplicativo que faz isso, né? Que é o Strava, eu acho. Né? Então, você contabiliza, né, o espaço total que você fez naquele tempo, com a qual velocidade média você se deslocou. Já o deslocamento, o espaço total, então, tu estaria calculando toda a distância que tu andou. O deslocamento é o deslocamento que tu andou do ponto inicial até o ponto final. Por exemplo, se tu andou da tua casa, rodou a praça toda e tu foi na casa da vizinha, certo? O deslocamento vai ser a distância de A para B. Esse deslocamento de A para B, que você saiu de A, foi bater na vizinha, isso é um vetor. Enquanto que o espaço total é a distância percorrida, né? Essa distância percorrida é um escalar. Então, isso aqui é um escalar. Isso daqui é um vetor. Tá claro para todo mundo, pessoal? Uhum. Então, se você se deslocasse da sua casa, desse uma volta e voltasse para a sua casa, seu deslocamento seria zero? Seria, né? Seria. Ok. Seria zero. Tá? Por exemplo, você foi para o UFC e voltou para sua casa, né? Você saiu da sua casa, foi para o UFC, voltou para sua casa, seu deslocamento é zero. Sua velocidade média é zero, né? Em relação a esse deslocamento. Né? Só que a velocidade escalar média, que aí tem a ver com o espaço total, é diferente de zero. Sim. Tá? Então, agora vamos lá. Para poder saber o que é um vetor, de novo, um vetor, ele tem módulo, direção e sentido. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai descrever esse vetor geometricamente. Geometricamente, esse vetor, você pode considerar ele como sendo um ente matemático, que é uma reta, representado por uma reta, tá? O sentido desse vetor é a seta que aponta aqui na ponta dessa seta, né? E aqui você teria a origem do vetor. O módulo é a distância entre a origem até a ponta da seta, certo? Então, isso aqui é o módulo. Essa distância aqui é o módulo, tá? Aí, esse módulo, você representou aqui o vetor. Se esse vetor for um vetor R, normalmente você representa ele com a seta em cima dele, né? Você bota aqui o vetor R, que é esse de deslocamento, por exemplo, tá? Você coloca uma seta em cima dele, para representar que esse R é um vetor. Então, a representação geométrica é escrita dessa forma. O módulo de R, eu posso escrever isso como sendo um módulo de R, ou simplesmente R sem
a setinha. Quando eu boto só R sem a setinha, vai significar que eu estou pegando o módulo de R. Já com a setinha, você está pegando o vetor R. E repare que esse vetor R aqui, do jeito que está escrito aqui, se você colocar aqui o sistema de coordenadas, né, onde você tem aqui X e Y, você está pegando aqui sistema de coordenadas cartesianos, certo? Você tem aqui X e Y, você observa que você pode ter um ângulo θ aqui, ó, né, do eixo X com R. Então, o que você está dizendo para mim é o seguinte, se aqui for, que é norte, aqui seria sul, aqui leste, né? Então, ele está, o vetor R, por exemplo, aqui você consegue dizer que ele está a θ graus de norte, não é? Todo mundo consegue entender isso? Está no sentido nordeste aqui, é nordeste, né? Aqui? Nordeste? É nordeste, né? É. Aqui. Está no sentido nordeste, certo? A θ graus do norte. Todo mundo consegue entender isso, pessoal? Tá claro para todo mundo? Uhum. Né? Esse θ graus do norte, a gente pode representar isso também, que se ele tivesse, você tem um vetor R, está na direção positiva, né, do primeiro quadrante, e está a θ graus do eixo X. Você pode dizer dessa forma também, certo? Aí eu vou fazer a seguinte brincadeira, eu vou traçar aqui um novo triângulo, mais dois vetores, certo? Só que esses dois vetores, um vai estar em cima do eixo Y, um em cima do eixo X, e o outro vai estar em cima do eixo Y, tá? E você vai perceber que vai formar aqui um triângulo retângulo, certo? Vai formar aqui um triângulo retângulo, esses dois vetores, tá? Quando você tem um triângulo retângulo, né? Aqui eu vou dizer que é Rx, aqui eu vou dizer que é Ry, certo? Esse Rx, né? Esse aqui também é um vetor, então aqui você tem como se você tivesse aqui um vetor unitário, né, na direção de x, aqui um vetor unitário na direção de y, tá? Eu explico já o que são esses vetores unitários. Então, você tem dois vetores aqui mais, e se você observar, isso aqui é um triângulo retângulo, certo? Se é um triângulo retângulo, você tem uma relação entre esses caras, né? Entre o R, o Rx e o Ry. Né? E essa relação é o seguinte, que R ao quadrado é igual a Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado, né? Que é um triângulo retângulo, Pitágoras. Todo mundo lembra disso? Uhum. Né? Daqui você tira, então, que o módulo de R é igual a Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. Tem outro detalhe que você pode escrever. Se aqui tem um ângulo θ, certo? E isso aqui tem módulo R, tá? É fácil entender que se você olhar para o seno de θ, quem seria o seno de θ? É o cateto oposto, Ry, sobre R, né? Sobre a hipotenusa, não é isso? Uhum. Então, Ry é R, seno de θ. Quem seria o cosseno de θ? Rx sobre R. Né? Daqui você tira que Rx é R igual cosseno de a R cosseno de θ. Isso daqui você vai chamar das componentes do vetor. do vetor. Né? O que seriam essas componentes? Lá em álgebra, vocês pegaram um vetor R, por exemplo, é escrito como se fosse um par ordenado. Esse par ordenado são as componentes. Essas componentes, por exemplo, definem, o número de componentes define qual é a base, né? A dimensão da base. Lá em álgebra linear, vocês aprenderam isso. Suponho eu, né? Se vocês não tiverem aprendido, eu acho que aprenderam um pouco disso em computação, né? Que tem basicamente a mesma ideia também, né? Eu estou fazendo agora, álgebra. Você está fazendo Ainda agora, não. né? Tá. Vamos tentar passar isso aqui e sempre tentando dar uma pincelada nessa parte de álgebra, tá? Só para poder facilitar um pouco a vida. É que esse negócio de espaço vetorial complica poucas coisas. Então, a gente tem as componentes de um vetor, a gente conseguiu encontrar o módulo do vetor, né? Aí tem outro negócio interessante, certo?
que a gente aprendeu a representar um vetor. Um vetor é representado por uma reta, né, com uma seta, certo? Uma reta com uma seta. Aqui eu posso dizer que é um vetor A, aqui eu posso dizer que tem aqui um vetor B, por exemplo, que é uma reta, né, e uma seta. Aí aqui eu vou botar o vetor A, aqui, o vetor B. Aí, se eu quiser saber, então, quem é o vetor C, sendo que o vetor C é a soma de A mais B, né? Você está somando dois vetores, tá? Como é que eu faço para saber isso? Aí tu vai só fazer o seguinte, ó. Tu vai só pegar o vetor A, do jeito que ele é, certo? Vai pegar o vetor A, vai definir, como você está pegando A mais B, tu pega o vetor A, depois tu pega o vetor B, certo? Depois tu pega o vetor B. Aí tu vai colocar a origem do vetor A na origem, a seta do vetor A, né? E tu vem com a origem do vetor B, tu coloca na seta do vetor A, certo? Aí a soma, o vetor C, né? Na realidade, vai ser a origem de A até, a origem de A até a seta de B. Isso é o vetor C. Então, aqui você teria o vetor C. Tá claro, pessoal, geometricamente? Todo mundo consegue entender isso? Uhum. Tá? A ordem importaria? Não, né? Forma o A mesmo triângulo, né? forma o mesmo triângulo. O importante é formar o mesmo triângulo, né? Se a gente poder pegar aqui, só para poder te mostrar, aqui está aqui o Uhum. vetor B, né? Vou botar logo aqui, né, o vetor B. Aqui está o vetor A. Vou botar logo aqui, ó. Aqui o vetor A, assim. Aí se você observar, ó, esse cara vai ficar aqui desse lado, ó. Uhum. Ó, a mesma coisa, ó. Vou botar aqui, Uhum. né? Dá para entender, não dá, ó? Passa. Tá? E o detalhe disso, Fábio, também, que isso aqui é chamado de regra do paralelogramo, Sim, sim. tá? Eu vou botar para volta para lá e vamos falar um pouquinho mais disso aí, né? Se você tiver três vetores, né? Um vetor A, um vetor B, um vetor C, né? Aí eu vou botar aqui a seta de A para cá. Opa, deixa eu botar aqui de outro jeito aqui. Aqui o vetor A, aqui o vetor B, né? Aqui o vetor C, certo? A, B, C. Pronto, aqui A, aqui B, aqui C. Se eu quiser somar A mais B mais C, como é que eu faço? Né? Aí você vem aqui, ó, você vai pegar o vetor A, certo? Você vai pegar o vetor A, você vai colocar o vetor A, né? Só por comodidade, sabe? Pega o que é mais fácil, né? Primeiro, pega o vetor A, depois você vai pegar o vetor B, você vai colocar a origem de B na seta do A, depois você vai pegar o vetor C, você vai colocar a origem de C na seta de B, né? Tá aqui a soma, né? Ficou um pouco estranho aqui, deixa eu pegar aqui É, qualquer. puxa ali pro lado. É. Aqui, né? Aí Uhum. agora eu vou botar outra cor aqui, só para mostrar para vocês quem seria a soma, que você a soma vai ser da origem de A até a seta de C. Tá? Então, esse daqui é o vetor soma A mais B mais C. Certo? Então, você pode ter, então, N vetores aí, você faz desse jeito. Se você tiver uma subtração, eu não quero A mais B mais C. Eu quero A menos B mais C. Esse menos, pessoal, só faz o seguinte: a única coisa que ele faz é mudar o sentido de B. Ele muda o sentido de B, né? Porque o menos está no B, né? Então ele muda o sentido de B. O que é esse mudar o sentido? Aí você vai vir aqui, de novo, né? Eu vou pegar aqui, ó, o vetor A,
certo? Tá aqui o vetor A, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ixi. Não, mas deixa de... Deixa eu ver se eu pego aqui o vetor A, tá? Tá aqui o vetor A. Pronto. O vetor A tá para cima, né, ó. Aí depois você vai pegar o vetor B, certo? Quando você for pegar o vetor B, você vai fazer aqui, ó. Vai pegar o vetor B, você vai colocar o vetor B, só que no lugar dele estar para baixo, você vai mudar o sentido do vetor B. Mudar o sentido é trocar de lado essa seta. É só isso que você faz. Então você apaga a seta de uma ponta e coloca a seta na outra. Então a seta vem para cá, certo? Se a seta vem para cá, quando você for ajustar para fazer o cálculo da soma, na realidade, né, o que era a origem virou ponta, não foi? Todo mundo entende o que foi feito, pessoal? Tá claro para todo mundo? Sim, sim, deu para entender. Uhum. Né? Aí depois tu pega aqui, bota aqui o vetor C. Tu não mudou a origem do vetor C. Então tá aqui a seta do vetor C, certo? Então a soma vai ser da origem do vetor A até a origem do vetor A até a seta do vetor C. Repare que é diferente essa daqui com essa daqui, ó. É diferente, tá? Uhum. Todo mundo consegue entender isso, né? Então, essa é a parte geométrica, a parte de visualização. Isso é fácil de fazer, tá? Lembrando que R, né, é um vetor qualquer. Você pode escrever ele como sendo Rx. Opa. Rx na direção de Y, que é a soma de dois vetores, né? Mais Ry. Por que eu estou botando a seta? Ry na direção de J, tá? Essa direção de X e aqui direção de J são os vetores unitários, né? Que são os vetores que representam o eixo X e o eixo Y. E o que é um vetor unitário? O vetor unitário é um vetor que o módulo dele é 1. Tá? O módulo desse vetor é 1. E quando você fala vetor I, né, um vetor I, você está representando que esse vetor está totalmente no eixo X, ou seja, ele está totalmente assim, ó, está apontando no eixo X. Esse X aqui, se ele for positivo, né, está apontando para o lado, né, positivo, se ele for negativo, está apontando para o lado negativo, tá? Todo mundo entende isso que eu quis dizer? Tá claro para todo mundo o que é Rx, o que é I, o que é J? Uhum. Então, isso aqui é o vetor A, R, certo? Se você pegar agora um vetor A, você vai ter AX na direção de I, mais AY na direção de J. Se você tiver esse A no espaço, você vai ter também AZ na direção de K. Esse I representa o eixo X, o J o eixo Y, o K o eixo Z. Se você tiver um vetor B, esse vetor B vai ser BX na direção de I, mais BY na direção de J, mais BZ na direção de K. O vetor soma A mais B, tá? Tu vai simplesmente somar as partes que estão na direção de X, mais as partes que estão na direção de Y, mais as partes que são as componentes que estão na direção de Z. É só isso que tu faz. Então, aqui você teria AZ mais BZ. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Tá claro para todo mundo? Isso. Sim? Uhum. Professor, tira uma dúvida rapidinho, que eu tô meio bugado. Tá bom, meu filho. Vai lá, pergunte. Se eu tiver vários vetores, né? E eu somar esses vetores, eu posso ter uma curva. Pode. E o que é que essa curva diria? O que é que essa curva diria? Depende de qual grandeza que você está somando. Por exemplo, uma viagem de avião.
né? Como é que você sabe que o avião tem que se situar? Sair de uma cidade e chegar na outra cidade, né? Ele faz isso, no fim das contas, usando uma geodésica, né? E essa geodésica, que ele vai fazer essa brincadeira, ele tem que levar em consideração o quanto que ele tem que andar, tantos graus para tanto que ele tem que andar, tantos graus para tanto, né? Para ele poder pousar, ele tem que levar em consideração a velocidade do vento, as condições da cidade, as condições que ele tem que fazer, que ele tem que pousar na determinado ângulo e tudo mais. Mas para ele poder fazer isso, então, o que ele está fazendo aqui é uma soma de vetores, porque ele está construindo uma curva de deslocamento, né? Para mostrar como é que tem que ser o deslocamento dele para aquele pouso ser efetivo. Você entende o que eu quero dizer, né? Uhum. Então, por exemplo, você quer chegar em Paulo dos Ferros, né, lá em cidade, lá em Mossoró. Aí você vai colocar, não sei, chega lá. Então você vai lá e vai colocar no Waze da vida ou no Google Maps. Aí você coloca lá. Ele vai te dar um tracejado. Ele vai te dar um caminho. Esse caminho, você poderia fazer ele por partes. Não poderia fazer ele todo de uma vez, ou poderia fazer ele por partes. Fazer ele por partes significa dizer que tu vai sair de uma cidade A, vai chegar numa cidade B, de B tu vai para C, de C tu vai para D. Eu quero fazer uma parada lá em E, mas E não está no caminho. Então eu vou para tá mais perto, depois eu vou para E, depois eu volto, pego a estrada de novo e faço. Repare que você está direto construindo vetores que indicam que você saiu de uma cidade A para uma determinada cidade, né? E o deslocamento, no fim das contas, na realidade é só a soma de todos os vetores. Esse é o deslocamento. Não é a distância percorrida. São duas coisas diferentes, lembra lá, né? Uhum. Beleza? Ficou claro para ti? Uhum. Entendi. Não. Tá um pouquinho confuso, mas acho que eu entendi. Tá um pouquinho confuso ainda? Tá. Não, é porque eu tô puxando. Não sei se tu se lembra de ontem. Lembra? Em EDO, que tu mostrou um gráfico que tinha várias setinhas. Sim, são retas, são setinhas que representam a tangente, né, da curva. Aquilo poderia ser vetor. Vetor. Na realidade, poderia não, você tem razão, é um vetor. Né? Ali é um vetor. Só que você lembra que ela tem uma pequena diferença, né? Que ela é um vetor tangente à curva. Então, você vai traçar uma curva que cada ponto daquela setinha daquela dali significa dizer que ele está passando pela curva de forma tangente. Uhum. Né? Então, a curva tem que ter de um jeito, tem que ser traçada de um jeito, e cada ponto daquele dali você tem um vetor tangente. Né? Tá? Aí, obviamente, você consegue formar aquela curva, mas ali tem um significado, que é uma reta tangente, um ponto de mínimo, um ponto de máximo, uma taxa de crescimento, uma taxa de decrescimento. Tá? É um pouco diferente, mas é um vetor sim. E ali você não está somando os vetores. Ali você não está somando os vetores. Você está traçando retas tangentes nos pontos da curva. Entendeu o que eu quero dizer, né? Entendi. Agora eu acho que eu entendi. Pronto. Se você for fazer a subtração de dois vetores, como é que você faz? Qual a diferença de B para menos B? O que é que muda entre esses dois aqui? O sentido? O sentido. Né? Se muda o sentido, significa dizer que o que é positivo fica negativo. E o que é negativo fica positivo. Tá? Então, o que você está mudando é isso. A de Z menos B de Z na direção K. Eu estou com o livro aberto aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui, ver se a gente tem alguma questão para a gente poder resolver. Né? E passa para a próxima fase, que é a fase de multiplicação de vetores. Deixa eu tá aqui. Vetores e suas componentes. Né? Que ele já começa lá. Tem esse negócio da tangente aqui também, que eu esqueci de colocar para vocês. Acho que tem bem aqui. Cadê a figurinha? Aqui. Né? Se vocês observarem aqui a tangente de θ, né, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então, seria RY sobre RX, tá? Aí é a mesma coisa que o livro faz lá, só para poder deixar igual. Aí esse livro sempre coloca, né, o que é a física, né? E eu sempre leio, a física é linda, né? Não lida, né? A física é linda, né? Física é linda, né?
com grande número de grandezas, certo? Que possui amplitude, que é esse módulo, amplitude, então, mesma cor de módulo, orientação, que seria o sentido, né? Sentido e direção, obviamente, e precisa de uma linguagem matemática especial, tá? Aí ele vai colocar essa linguagem matemática como sendo a linguagem dos vetores, para descrever essa grandeza, né? Aí ele coloca um exemplo aqui, que seguiu por essa rua por 5 quarteirões e depois dobra à esquerda, ou seja, você está indo, você está seguindo um vetor, né? Você está indo para cá, depois você, para cá. Então, você está fazendo um vetor. Ele vai fazer uma definição de que é um vetor escalar, que é um vetor... um vetor escalar não, né? O que é um escalar e o que é um vetor. Depois ele vai fazer essa parte de deslocamento, para depois ele falar da soma de vetores, né? O que é uma soma de vetores. Daqui o que você fez a observação, tá, Fábio? Né? Que você pode comutar, Uhum. né? Como ele colocou aqui, tanto faz. Certo? Aqui você tem A, B, C. Aqui a soma de dois vetores, né, que sejam iguais, só que os sentidos são opostos, isso aqui é igual a zero, e tá aqui a representação geométrica disso, ó, tá vendo? Ó? Uhum. Beleza até aí? Aí vamos lá. Teste 1. Os módulos dos deslocamentos de A e B são 3 e 4. Né? Então, os módulos de deslocamento são 3 e 4 metros, respectivamente. E C é igual ao módulo de A mais o módulo de B. Considerando as várias orientações possíveis de A e B, qual é o maior ângulo, qual é o maior e o menor valor possível de C? Vamos lá. Você tem que o vetor A tem módulo igual a 3 metros. O vetor B tem módulo igual a 4 metros. O vetor C, você vai escrever A mais B. Certo? Aí eu pergunto a vocês, como é que a gente faz isso? Considerando que existem várias orientações possíveis de A e de B. Como é que a gente determina aqui quem seria o vetor C? Obviamente, isso aqui você vai ter um conjunto de solução. Certo? Esse conjunto de solução vai depender da orientação de A e de B. Todo mundo entende isso, né? Tá claro para todo mundo isso? Uhum. Pronto. Se está claro para todo mundo, então eu posso colocar o vetor A, módulo, ele tendo aqui 3, e o vetor B, ele tendo aqui 4. Eu não estou dizendo qual é o sentido ainda. Aqui ele tem 3, aqui ele tem 4. Se eu disser que ele está para cá e aqui está para cá, ó, reparem que estão no mesmo sentido, né? Então, a soma dos vetores aqui, A com B, no fim das contas, é você pegar o vetor A e colocar junto do vetor B, não é assim? O Isso. vetor A, o vetor C teria quanto, então? Nesse caso? 7 metros. 7 metros. Então, uma solução para C é 7 metros. C, módulo de C, pode ser 7 metros. Certo? Essa é a primeira solução. Mas existe outro caso. Caso esse onde o, o vetor A não esteja na direção positiva, né? Não esteja na direção positiva, e sim esteja na direção negativa, o vetor B, no caso, né? São 4 possibilidades, é? São N possibilidades. Então, é Eu já vou, possibilidade. É já vou, desde o máximo até o mínimo, né? eu vou mostrar já quais são as demais possibilidades aqui. Porque, por enquanto, a gente não está girando nenhum deles. E a gente pode girar. Certo? A gente pode acabar girando, por exemplo, esses vetores. Não tem problema nenhum. Eu estou fazendo isso com o vetor B, por exemplo. Estou deixando fixo o vetor A e estou girando o vetor B. Eu girei aqui 180 graus.
Quando eu giro 180 graus, o módulo dele é 4. Mas repare que um está para um lado positivo, o outro está para o lado negativo. Você veja que o resultado que vai sobrar aqui, ó, é somente essa partezinha aqui, não é, ó? Não é? Uhum. Ou seja, esse resultado aqui vai ser -1, não é? E o módulo de -1, obviamente, é 1. Tranquilo para vocês até aí? Uhum. Pronto. E se eu pegar agora o vetor B, se eu pegar agora o vetor B e disser que ele está a 90 graus do, do eixo X. Tá aqui o vetor B. Suponha que esse daqui é o vetor B. Né? Que é 4 metros, né? Ó, aí você vai traçar quem seria o vetor soma. O vetor C é o soma, não é? Para Uhum. você poder traçar o vetor soma, você vai ter que pegar o primeiro vetor aqui, né? Botar aqui. Aí depois você vai pegar o segundo vetor, botar aqui, né? Eu vou apagar esse B aqui, que não precisa, né? E tá aqui, e o vetor soma, no final, é a conexão da origem com a seta. Então tá aqui o vetor soma. Uhum. Formou um triângulo retângulo, não é? E esse triângulo retângulo, quando você tem aqui 3 e 4, obviamente, Sim. ou 5, exatamente. Então, uma das respostas também é 5, certo? Aí você pode ter esse ângulo aqui, por exemplo, eu vou ter aqui 90, né? Pode ser Ah, 120, hein? pode, 60. pode ser 120, pode ser 60, pode ser assim por diante. Então, aqui você Uhum. tem vários valores, mas, obviamente, o valor máximo e o valor mínimo são esses dois. É o máximo que ele pode ter é 7 e o mínimo que ele pode ter é 1. Por que que o máximo é 7? Porque quando eles estão paralelos, é o valor máximo, certo? Quando eles estão paralelos, é o valor máximo. Quando eles estão paralelos, no mesmo sentido, é o valor máximo, né? Quando eles estão paralelos e estão em sentidos opostos, né? É o valor Falou. mínimo. Beleza pura? Todo mundo consegue entender isso aí? Uhum. Deu para entender. Quando gira, eles tem um momento que atingem um valor de máximo, aí depois recai em coisas que já aconteceu, são menores, e depois valor mínimo. É. Tá? E é simétrico, esse negócio é simétrico, pessoal. Por exemplo, o que acontece Módulo. de 0 a 180 é igual ao que acontece de 180 a 360. Uhum. Bom, continuando aqui, então a gente já descobriu isso aqui já. A gente já falou sobre essas componentes do vetor, tá? Ele botou aqui um teste aqui. Aí ele pergunta quais dos métodos indicados das figuras são corretos para determinar o valor de A partir das componentes x e y. E aí, galerinha? Dá para enxergar? Dá? Se não dá para enxergar, eu levo lá pro... Dá, eu consigo enxergar até no celular. Eu acho que dá. Deixa eu botar aqui, Fábio, para poder Uhum. garantir. Aí aqui eu vou colocar mais algumas vezes, ou cortar. Ver se eu consigo cortar. Corta aqui. Não corta, não. Mas dá para aumentar assim. Vamos lá, letra A. Tá todo mundo dá para ver, né? A letra A aqui. Uhum. Ó. A letra A, vocês observem que o A de X está nessa direção, o A de Y está nessa direção. O A de X está nessa direção aqui, está indo para o lado negativo do eixo X. O A de Y está vindo para o lado negativo do Y, né? Então, se a gente for Uhum. somar esses dois vetores, o que é que você tem que fazer? Você tem que colocar a reta no sentido que está aqui, né, ó, nesse sentido, certo? Então, esse aqui é o A de X. Aí o A de Y, eu tenho que pegar ele e colocar a origem na ponta, não é? Uhum. A origem na ponta
do outro, né? Isso aqui seria o A de Y, e você constrói aqui a ponta. Aí a soma vai ser a conexão de quem com quem? Da origem com a outra ponta. Então, esse cara aqui, né, que é o vetor A, é diferente desse, não é? Sim. Significa dizer o Ah, quê, então? Esse cara aqui tá errado, não é? uhum, Certo? Todo mundo consegue entender isso, né? Ó, e aqui você pode olhar o seguinte, você ainda pode fazer um pouco diferente ainda. Você vai olhar o seguinte, ó. Qual o vetor que eu posso expressar da seguinte forma? Como a soma de dois vetores. Como é que eu posso expressar isso? Se você olhar o A de x aqui, ó, ele vem até aqui. Aí a ponta do A vai até o A de y. Então, A de x mais A, né? A de x mais A é igual a de y. A de Y, né? O A aí seria o A de Y menos o A de X, né? O A de A seria A de y menos o A de x, exatamente. Certo? Hum, Ou seja, não está correto, não é? Não. E esse daqui, como é que seria? A de y mais A, não é? Ó? Tá Uhum. vendo? Ó? A de y mais A na letra B. Isso daqui seria igual a de x. De Uhum. novo, esse daqui tá errado. Vamos partir para o próximo. Letra C aqui, vou botar aqui C e D aqui, né? Na letra C, tá correto? Tá. Então a letra C tá correta. Todo mundo consegue enxergar isso, que a letra C tá correta? Sim. Uhum. Letra D, tá correto? Tá. Letra E, Também. Não, pera. isso aqui é menos A, tá? Isso é Não tá menos A. correto. Pra tá correto, isso aqui tem que ser menos A e não A. Uhum. Não tá errado. Então tá errado, tá? Mas está muito próximo, sim. Mas para ser correto, teria que ser menos A, tá? Dando continuidade. E a última letra. E aí, tá correto? Hum, eu tendo a dizer que tá, mas você tá organizado de um outro jeito. Você tem toda a razão, tá? Está correto, sim. Está organizado da forma da regra do paralelograma, tá? Uhum. Eu vou explicar essa regra agora, certo? Mas isso aqui sim está correto, né? E por que está organizado igual a regra do paralelograma? Qual é a regra do paralelograma? O que é que tu faz? Tu traça dois vetores quaisquer, um vetor A, um vetor B, por exemplo, certo? Você tem aqui o vetor A, aqui você tem o vetor B, vou botar para baixo mesmo. Vou botar para baixo mesmo, não tem problema nenhum, não. Tanto faz ser para baixo como para cima. Aí, para tu calcular a soma, tu pega, né? Quem seria a soma de A mais B? Tu pega o vetor A e tu coloca as duas origens juntos, certo? Ó, as duas origens, tá vendo? Estão juntos. Então, aqui tem o vetor A, aqui tem o vetor B. Aí tu vai de novo, tu vai copiar o vetor A agora, tá? Só que só o vetor A. Tu vai copiar só o vetor A. E tu vai perceber que tu vai fazer uma translação desse vetor A para cá, ó. Mas deixa eu botar assim ainda, que eu acho que eu tenho como fazer isso aqui melhor. É como se Não você... recopia, não, só copia. Exatamente, né? É Vai só dar pra copia. entender. Que é só tu fazer, é como se você estivesse fazendo uma projeção do vetor A aqui, ó, do outro lado, ó. Tá vendo? Isso aqui é a projeção do A, ó. E no lado oposto de B, tu faz a projeção de B. Aí tem um ponto que eles se encontram. A projeção de A com a projeção de B. Aí a soma vai ser esse ponto de encontro, né? Da origem até esse ponto de encontro. Tá? Aí isso aqui ele chama de... Isso aqui é o vetor A mais B. Isso aqui ele chama de regra do paralelograma. Paralelograma.
quase que eu não consigo falar. Belezinha, pessoal? Deu para entender essa parte aqui? Uhum. Pronto. Aqui, ó. Vamos ver. Ah, o T foi lá, não. Bom, vamos lá. A partir do momento que a gente faz isso, eu quero calcular exemplos de soma de vetores, para depois a gente passar para a próxima parte, que é a parte de produto, tá? Aí ele fala o seguinte, é um teste, você recebe uma tarefa de se afastar o máximo possível de um acampamento por meio de 3 deslocamentos retilíneos. Você pode usar o seguinte, deslocamentos em qualquer ordem. 2 quilômetros para o leste, 2 quilômetros a 30 graus ao norte do leste, 1 quilômetro para o oeste. Né? Você também pode substituir B por menos C, menos B, C por menos C. Rapaz, complica demais, mas essas questões, mano. Sem necessidade. Deixa eu ver se encontra outra aqui melhorzinho. Aqui, talvez seja melhor. Um avião pequeno, em curso ângulo tal. Pronto. Um avião pequeno decola de um aeroporto em um dia nublado, é avistado mais tarde, a 215 quilômetros de distância, em um curso que faz um ângulo de 22 graus a leste do norte. 22 graus a leste do norte. A que distância, a leste e ao norte do aeroporto, o avião, no momento que é avistado. O avião se encontra no momento que é avistado, né? Todo mundo consegue entender, pessoal? A questão? Uhum. Ele quer que você arranje o valor das componentes, né? No fim das contas é isso. Só que aí... Ele dá o valor do vetor. Isso. E toda vida que você vai fazer uma questão de física, você tem que ler com calma, né? E você tem que pegar os valores. 215 quilômetros, 22 graus a leste do norte. Aí você vem aqui e coloca, ó, 22 graus a leste do norte. Tá vendo, ó? Tá aqui o 22. Tá? Então aqui é o vetor que o avião fez, ó, o deslocamento, que aqui tem um observador que está olhando para esse avião e conseguiu medir a distância entre o avião e o observador, né? Então, ele olhou aqui em linha reta. Olha, em linha reta, isso aqui dá tantos quilômetros. Então, ele quer encontrar essas componentes. Para encontrar essas componentes, você sempre vai pensar o seguinte, ó. Tá aqui o ângulo. Tu sempre pensa, quem está adjacente ao ângulo? Quem tiver adjacente ao ângulo, tu vai usar o cosseno. Então, o cosseno de 22 é quem está adjacente. Certo? Adjacente, eu posso dizer que isso aqui, por exemplo, é A de Y. Então, vai ficar A de Y sobre módulo, que é a hipotenusa aqui, ó. A hipotenusa é 225. Então, 15. 215, foi mal, 215. Então, A de Y é 215 vezes cosseno de 22. Tá? Aí é só calcular. O A de X é o cateto oposto aqui, nesse caso, né, ó. 215 seno de 22. Cosseno sempre que usa quando é adjacente, o seno sempre quando é oposto, né? E ele vai fazer esse cálculo, né, que ele mostra a ideia-chave, ele vai pegar a D, cosseno de θ, né? Só que esse θ que ele usou aqui foi o cosseno de 68, tá vendo, ó? Como ele botou o cosseno, ó, Ele só pegou o complemento. pegou o complemento, exatamente. Mas é a mesma coisa, tá? Vai dar o mesmo resultado. Belezinha, pessoal? Eu acho que seja fácil, né, de tranquilo entendimento. Vamos ver se a gente encontra aqui outra coisa aqui para a gente fazer. Aqui ele está falando em relação aos vetores unitários, que a gente já falou. Soma de vetores a gente já fez. O labirinto de Sebes é um labirinto formado por Sebes bem altas. O que é Sebes? Deve ser aquelas paredes de folha, eu acho. Eu não sei, eu tô chutando totalmente. É tipo aquelas
O nome da gente que a gente tem aqui no Ceará também, mano, eu esqueci o nome. Esqueci o nome. Umas bichinhas que você quebra, sai leite. Quem é do mato deve saber. Depois de entrar em labirinto, você deve encontrar o ponto central. E em seguida descobrir a saída. A figura 3 pontos. Aqui é a figura aqui, né? Certo? E essa figura, né? Essa figura mostra como é que está a disposição do labirinto lá. Certo? Aí você tem que chegar a encontrar da entrada, né? E você tem que encontrar o centro e ir para a saída, tá? Então, a figura aqui, como vocês podem observar, tá aqui o ponto A, você tem que ir de A para B, de B para C. Todo mundo consegue entender isso, né? Aqui, ó. Certo? Aí, a gente pode representar esse deslocamento em coordenadas cartesianas que ele colocou aqui, ó. Não sei se vocês conseguem perceber, ó. Ele veio de I para A, então ele tem o deslocamento que ele chamou de D1, né? De A para B, tem o deslocamento D2. De B para C, um deslocamento D3. Todo mundo entende isso, pessoal? Tá claro para todo mundo? Pronto. Então, esse daqui é o vetor, né? Que eu vou pegar aqui, copiar aqui, colar aqui. E tem também a outra parte, que é essa parte aqui, ó, que é o valor do D1. Acho que é D1, D2, D3, não? Era pra ser, né? Eu passei. Vamos lá, volta lá. Acabei errando. Aqui. Vamos botar aqui a figura aqui. Que dá para enxergar aí a figura, né? Aí aqui ele coloca os valores. Suponha que esses valores, na realidade, seja D1, D2, D3. Só confirmar, ó. Se você observar, D1 é 40 graus. Então, aqui teria 40 graus. Teta 2 aqui teria 30 graus. Tá, beleza? Né? E o teta 3 teria aqui 0 graus, tá certo? 0 graus aqui tá certo. Então, deve ser isso mesmo. D1, D2, D3, tá? Teta 1, teta 2, teta 3. 2, 2, 2, 3, né? 3 e 3. Aí, o que é que tu vai fazer, pessoal? Eu quero encontrar a soma dos três vetores, né? A primeira coisa que tu vai fazer é encontrar as componentes de cada um dos vetores. Então, tu vai encontrar as componentes de D1, né? As componentes de D2 e as componentes de D3. Para tu encontrar essas componentes, aí tu vai pegar, vai olhar aqui, ó. A componente D1, se você olhar, é como se fosse aqui. Aqui você tem o D1, Y, e aqui você tem o D1X. Beleza? Todo mundo tem isso? Tá? Aí, para encontrar D1Y e D1X, então tu vai pegar quem é cateto adjacente? É X. Então, D1X é igual a D1, módulo de D1, cosseno de teta 1. E assim tu continua. Quem é D2, D1Y, né? D1, seno de teta 1. Né? Aí tu vai só substituindo. Ó. D1 é 6 metros. O teta 1, 40 graus. D1 é 6 metros, teta 1 é 40 graus. Aí você vai obter esses dois valores. Acho que o livro lá obteve. Né? Tá? Isso. Que é você pegar o vetor total. Então, o vetor total de deslocamento é a soma dos três vetores. Que essa soma dos três vetores, na realidade, é a soma das componentes. D1x mais D2x mais D3x, né? D1y mais D2y mais D3y. Aí tá aqui o D1x, certo?
Esse daqui é relação D2x, né? Porque o ângulo muda, né? O ângulo, cadê aqui? Era 30 graus, mas esse 30 graus era com outra referência, né? Aí mudou para menos 60. Esse 30 graus, você tá vendo que esse 30 graus está aqui, ó. Todo mundo consegue ver que ele está aqui, ó, esse 30 graus. 30 graus é aqui. Só que quando você vai medir, você está medindo não esses 30 graus aqui, mas sim você está medindo em relação ao eixo X, que aí seria 60 graus, né? Só como ele está vindo por esse lado, que é o lado anti-horário, o lado horário, na realidade, né? É menos 60. Beleza, pessoal? Dá para entender isso? Tranquilo? Tá confuso não, né? Não. Pronto. Uma outra forma de você fazer isso aqui, né, mais simples, é você simplesmente traçar aqui, tá aqui, um triângulo retângulo. Aí você observa, ó, o Y está no lado negativo. Então, você sabe que o Y é negativo, certo? E o Y está adjacente a θ. Então, o Y, o D2 de Y é igual a menos, por quê? Porque você já sabe que está negativo, menos quem? O D2, aí é adjacente, cosseno de θ2. Você não precisaria usar esse ângulo que está aqui, certo? Ficaria, isso aqui vai ser igual a menos o seno de 60, se não me engano. Vamos lá olhar lá. Estou olhando para o Y, né? Aqui é do X. Tá aqui. É o seno de 60, tá vendo? É a mesma coisa. Enfim, aí ele faz isso, calcula as componentes, cada uma das componentes, somou as componentes, aí você obteve o vetor de deslocamento. Como é que você pode escrever esse vetor de deslocamento? É o deslocamento em X com o deslocamento em Y. Então, você soma X com Y, isso aqui vai dar o deslocamento total. Tranquilo, pessoal? No caso, você faria que o deslocamento total é o de x ao quadrado, no caso é a raiz de x ao quadrado, né? Não só a soma, no caso. Mas você teria que primeiro somar todas as componentes, determinar quem é o D total de X, quem é o D total de X, né? Quem é o D total de Y, total de Y. Depois de você descobrir quem é esse D total, você tem as componentes do D. Né? Com as componentes em mão, se você quiser descobrir o deslocamento, né, o deslocamento de D, né, D total, o que é que você faz? Você tira a raiz quadrada de D total ao quadrado de X mais D total ao quadrado de Y. Belezinha? O quadrado das componentes. A soma do quadrado das componentes. A raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Eu acho que é isso. Enfim. Aí o livro continua, começa a falar de mais aqui, dá outros exemplos, né? Dá mais outros exemplos, e assim por diante, né? Aí depois ele entra com a outra parte, né? Que é a parte que eu queria falar para vocês, né? Que é a parte de produto. Produto entre vetores. Hoje a gente vai falar de produto escalar, né? Próxima aula a gente vai falar de produto vetorial. Né? E produto entre dois vetores, aí vamos lá, tem três tipos. Produto por uma constante, o produto escalar e o produto vetorial. Cada um desses produtos representa uma coisa, tem um significado. Multiplicar por uma constante é um significado de você esticar ou comprimir. Expandir ou comprimir um vetor. Certo? Eu explico já isso aqui melhor geometricamente. Tá? Expandir, comprimir. Explico já isso. O produto escalar é você transformar o vetor em um escalar. Você faz uma transformação. O produto de dois vetores,
você transforma num número, num escalar, numa grandeza escalar. Essa grandeza escalar tem a ver com uma coisinha chamada projeção, tá? Projeção e outra coisa que a gente consegue determinar também é uma coisinha chamada paralelismo. A gente vai explicar isso depois. O produto vetorial vai ter a ver com área, né, e com perpendicularismo. Tá? Isso aqui tudo a gente vai explicar com calma, cada um deles. Eu só estou falando para vocês que a gente tem 3 tipos de produto com vetores. O primeiro produto é multiplicar por uma constante. Quando você pega um vetor A, né, suponha que isso aqui seja o vetor A. Vou botar aqui bonitinho aqui. Tá aqui o vetor A. Tá? Aí você vai fazer o seguinte, quanto é 5 vezes A? Aí você vai pegar o vetor A aqui, né? Esse aqui é o vetor A. Certo? 5A. Você, Ctrl V. Aqui eu posso deletar. Aí é 5A, certo? Aí vai 1. Vai 2. Todo mundo já entendeu que quando eu multiplico por 5, na realidade, é como se eu estivesse somando 5 vezes esse vetor A, não é? Uhum. Certo? Então, todo mundo entende que o vetor de deslocamento final é um vetor que você expandiu em relação ao vetor original. Você está simplesmente multiplicando o módulo desse vetor por um número. Beleza pura? Uhum. Tá? Sim. Então, você está expandindo quando você multiplica por um número que é maior do que 1. O número que está entre 0 e 1. Por exemplo, 1/2 de A. O que é que acontece? Tu vai Você vai pegar, diminuir o vetor. você diminui o vetor A pela metade, não é? Uhum. Qual é a série que dá isso? É pi, é? Se você fizer isso. Se fizer isso com 1, eu não sei, acho que é. Eu não sei se é pi, ou Fábio, ou não Eu sei tô em se é dúvida. Fibonacci, cara. Acho mais possível que seja pi. Porque você pega, você vai fazendo essa série, né? É. Eu não lembro não, cara, eu teria que dar uma olhada. Não lembro não. Tá? Mas tem sim uma relação sim entre você fazer essa. Você pegar o A, dividir por 2 e depois mais 1/2 de A, mais 1/2 de A. É isso que ele faz, né? Uhum. Você vai sempre com a razão no meio A razão 1/2. do Isso não é anterior. 2 não. Isso não é 2 não, porque a soma de 1 sobre N de N variante de 1 até infinito, por exemplo, isso aí não é 2 não. Vocês viram isso em discreta, não foi? Não lembro. Não lembro o que é que dá, mas dá alguma coisa. Se você pegasse, por exemplo, o vetor A e a próxima fosse sempre a metade do anterior. Eu não lembro agora o que é que dá, não. Eu Na achava realidade, que era. é 1 sobre 2 elevado a N, né? Com N variando de 0 até infinito. Por exemplo. Cara, eu não lembro disso aqui, não sei, não lembro qual é esse resultado aqui, não. Mas eu acho que seja 2, sabe? Foi só que, enfim, surgiu na minha cabeça. Ah, isso aqui é uma PG, cara. Qual a soma de uma PG? Uma PG. Vocês lembram disso? É 1 menos a razão elevada a 1/2, como esse. A razão elevada a N mais 1, né? 1 mais a razão elevada a N mais 1. Acho que é isso. Dividido por 1 menos a razão. Isso aqui é 2. Ah, tá aí. É isso mesmo. Soma de uma PG. Enfim, cara. Você entendeu que você tem, então tem como pegar esse vetor, quando você multiplica por um escalar, se esse escalar é maior do que 1, você expande, se esse escalar é menor do que 1, né, e maior do que 0, você comprime, né? Se esse escalar for negativo, o que é que acontece? Você troca o sentido. Você troca o sentido, certo? Se for um negativo maior do que 1, você expande e troca o sentido. Uhum. Se for um negativo entre -1 e 0,
Você Troca expande. sentido e contrai. Beleza pura? Então, esse é o papel do multiplicar o vetor por uma constante. É isso que ele faz, né? Quando você pega um produto escalar, aí vamos lá, produto escalar, você está transformando, certo, dois vetores em um número escalar. Quando eu falo produto escalar, tá? Eu vou dizer que eu estou multiplicando dois vetores, um vetor A e um vetor B, através de uma operação que vai ser chamada produto escalar. Essa operação é representada por essa bolinha, certo? Entre os vetores A e B, tá? Esse produto escalar é como se você estivesse pegando a projeção de A sobre B. Eu explico já isso geometricamente, né? E o resultado vai ser o módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo entre A e B, tá? Geometricamente, a gente pode falar assim, ó. A gente pode pegar, né, colocar o vetor A, suponha que esse daqui seja o vetor A, suponha que esse daqui seja o vetor B, a gente está só supondo, tá? Aqui é o vetor A, aqui é o vetor B, eu botei os dois já na mesma origem. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Se você olhar, o vetor B tem duas componentes, né? Como o vetor A só tem a componente x aqui por enquanto, né? O vetor B tem duas componentes, tem a componente em x, tem a componente em y. Isso aqui é b de y, isso aqui é b de x, não é? Uhum. Todo mundo entende isso, né? Se você olhar bem, o b de x está em cima do vetor A, não é? Uhum. Certo? Então, o produto escalar é como se você estivesse pegando simplesmente aquele vetor, né? O produto entre dois vetores, é como se você estivesse pegando qual a parte de um vetor que fica em cima do outro vetor, né? Ou, de uma forma mais bonita de se falar, qual a parte do vetor B que é paralelo a A, Uhum. né? Então, ele é paralelo a A. O B de Y você não vai pegar, você vai pegar o que é B de X, que é paralelo a A. Então, você fazer o produto escalar entre A e B é você pegar a parte paralela, né? Então, você vai ter aqui o módulo de A, e a parte paralela é o B de X. Só que quem é B de X? Não é o cateto adjacente, né? Uhum. É bem cosseno De θ. Mas se você olhar, o cosseno de θ é o ângulo entre A e B, Uhum. certo? Então, você está fazendo uma projeção de B sobre A, ou de A sobre B, né? Ou seja, você está olhando para a parte que é paralela. Produto escalar, você está olhando partes que são paralelas, certo? E o interessante disso, se você tiver A escrito como sendo AX na direção de I, mais AY na direção de J, né? B como sendo BX na direção de I, mais BY na direção de J, A escalar B, repare de novo, pessoal, você está pegando as partes que são paralelas. I e J são perpendiculares, né? I e J são perpendiculares, tá? Ainda vou botar aqui o Z aqui, só para a gente poder garantir fazer a forma mais geral possível, tá? Então, o I, o X com o Y são perpendiculares, né? O eixo X e o eixo Y são perpendiculares. Então, essa parte, quando você fizer o produto de AX com BY, isso aqui é para dar zero, certo? Por quê? Porque você está dizendo para mim o seguinte, você está fazendo produto escalar. Então, I escalar I é igual a J escalar J, né? Que é igual a K escalar K. E esse resultado, como esse cara é 1, né? É o módulo dele com ele vezes o módulo do outro, vezes o cosseno. O ângulo entre eles aqui é zero, obviamente, não é? Todo mundo consegue entender isso? Uhum. Cosseno de zero é 1. Então, 1 vezes 1 vezes 1, isso aqui dá 1, certo? Já quando você faz, por exemplo, I escalar J, Uhum.
O módulo de I é 1, o módulo de J é 1. 1 vezes 1 é 1. Mas o cosseno, o ângulo entre I e J, quanto é? 90. Quanto é cosseno de 90? 0. É 0, né? É 0. Tá? Então, I e J é 0. I escalar K é 0. J escalar K é 0. Tá? Logo, quando você faz esse produto vetorial, veja bem, ó. I escalar I é 1. Né? A gente acabou de ver. Então, vai ficar AX, BX, mais I escalar J, dá 0. I escalar K, dá 0. Então, você teria aqui mais 2 zeros. Não vou colocar. Uhum. Né? J escalar I é 0. Então, vai ficar depois AY, B de Y. Mais, qual é o termo final? AZBZ. AZBZ. Eu já estava botando K aqui, caramba. Tá? Então, essa é a forma de você calcular o produto escalar a partir das componentes. Como é que a gente faz? Questão do pós-comp, tá, pessoal? Sempre cai. Sempre cai, né? Costuma cair. Pós-comp. Sempre pergunta, qual o ângulo entre dois vetores? Pergunta besta, né? Qual o ângulo entre dois vetores? Ele dá os dois vetores, certo? Dá algumas condições lá e pergunta qual o ângulo entre eles. Uhum. Aí o que é que tu vai fazer? Entre dois vetores. Aí o que é que tu vai fazer? Tu vai pegar, tu vai escrever o produto escalar. A escalar B é igual ao módulo de A, módulo de B, cosseno de θ. Para não estar arrastando esse negócio de módulo, essa setinha em cima, eu vou botar só assim, ó. A, B, tá? Cosseno de θ. Se você tem o vetor A e o vetor B, você sabe as componentes. Se você tem as componentes, você consegue calcular o produto escalar a partir das componentes. Né? E esse produto escalar A escalar B, isso aqui a gente já viu, que é AX, BX, mais AY, BY, mais AZ, BZ. Isso aqui é igual a quem? A, B, cosseno θ. Então, cosseno de θ, AX, BX, mais AY, DY, B, AZB dividido por AB. AZ, BZ, dividido por AB. Tá? Enfim, é isso. Não é coisa de outro mundo, né? Obviamente. Mas é possível fazer essas coisas. Então, ficou alguma dúvida, pessoal, em relação a esse produto escalar? Ou não, né? Vamos ver se a gente consegue aqui fazer algum exemplo aqui rápido aqui, só para a gente poder... Aqui, né? Dois vetores A e B, tem 3 e 4 unidades. O ângulo entre os vetores é igual a 0, 12 unidades. Qual é o ângulo entre... a mesma coisa, eu acabei de... Qual é o ângulo entre dois vetores se, né? Aí tá aqui, ó. O produto escalar entre esses dois vetores é 0, 12 e menos 12. Pronto, vamos lá. Cadê aqui, macho? Botei foi aqui no WhatsApp, macho. O módulo de C é quanto, hein? Era 0, 12 menos 12, era? Módulo de C, 3 unidades, tá aqui. Tá, 3 unidades. 3 unidades. O módulo de D? 4. Módulo de D. Sempre tenta escrever rápido, mas aí acaba escrevendo. 4. 4 unidades. Né? Aí ele quer saber o produto escalar, ó, ele está dizendo que está afirmando, né, o produto escalar entre C e D é igual a 0. Se o produto com escalar entre C e D é igual a 0, quanto é que é o ângulo entre C e D? 90 graus. Todo mundo entende por que é 90 graus? Porque a única coisa que pode zerar isso aí é um cosseno igual a 0, né? Um cosseno igual a 0, né? O cosseno de 90, não é isso? Então,
veja a sutileza de você dizer que o produto escalar é igual a zero. Se o produto escalar é igual a zero, você acabou de dizer para mim, isso só pode acontecer se o ângulo entre dois vetores for 90 graus. O que significa dizer que C é perpendicular a D. Então, você encontrar com a reta é perpendicular a outra reta, por exemplo, você precisa calcular o produto escalar e mostrar que esse produto escalar é igual a zero. Você tem condição de escrever uma reta em termos de vetores. Tá? Uma reta em um plano, por exemplo, você só precisa fazer produto escalar entre a reta com um plano igual a zero. Você também tem condição de escrever um plano na linguagem de vetores. Tá? Então, quando o produto de dois vetores é igual a zero, significa dizer que esses vetores são perpendiculares entre si. Certo? Se C escalar D é igual a quanto? Igual a 12, não é? Certo? Se C escalar D é igual a 12, você vai substituir, ó. Eu sei que C escalar D é igual ao módulo de C vezes o módulo de D, cosseno do ângulo entre C e D. Esse produto escalar deu 12, esse cara é 3, esse daqui é 4, então ficou o cosseno de C e D, né? 3 vezes 4 é 12, 12 dividido por 12 é 1, né? Então, o que é que significa dizer isso aqui? Que é 0 graus. Que é 0 graus, né? Então, quando o produto escalar, ele é máximo, esse caso aqui é esse máximo, significa dizer que os vetores são paralelos e estão na mesma direção. Certo? Então, esse cara aqui vai dar, θ vai ser igual a 0 graus. Aqui, θ é igual a 90 graus. Tá? Eu vou deixar outra parte aí como exercício, né, que é fácil de fazer, que é menos 12 unidades. Você deu para perceber que o ângulo vai ser menos 1, né? Então, tá lá do outro lado. Né? 180, né? Tá? Vou voltar aqui para a aula aqui. Bom, vou parar aqui de gravar, pessoal. Depois eu compartilho com vocês a gravação.